Vamos lá, quem vai fazer a oração? Então, boa noite a todos. Eu faço. Esta é a aula do dia 17 de maio de 2021. Continuamos na pandemia, por isso a aula é virtual. Quem que vai fazer a oração? Que eu não vi? Eu faço. A Leda. A nossa irmã Leda vai fazer a oração de abertura para a gente. Tá. Vamos assim, nos ligando aos nossos amigos espirituais, aos nossos anjos de guarda, e vamos pedindo que nos ilumine nessa noite de hoje, que nos traga o aprendizado que precisamos para a nossa vida. Vamos assim, dizendo ao Pai: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livre-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Leda. Nada. Eu abri o Evangelho aqui, caiu no capítulo 11, amar o próximo como a ti mesmo. O item 13, a fé e a caridade. Eu vos disse anteriormente, meus queridos filhos, que a caridade sem fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem fé. Podereis encontrar, na verdade, impulsos generosos até em pessoas sem religião. Mas a caridade austera só é exercida através da abnegação, do sacrifício constante de todo interesse egoísta. Somente a fé poderia inspirá-la, pois só ela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, quer se iludir sobre sua destinação aqui na terra, sustentando que lhe é permitido ocupar-se apenas de sua felicidade. Deus certamente nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, o qual se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Sem contar as vicissitudes rotineiras da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências e vossas necessidades. É também um meio de aperfeiçoar-vos, exercitando-vos na caridade, pois não é senão através da concessão de concessões e sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Todavia, tendes razão em afirmar que a felicidade é destinada ao homem aqui na terra, mas se a procurais não nos prazeres materiais, e sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que iam com alegria ao suplício. Hoje, em vossa sociedade, não é preciso, para ser cristão, nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente sacrifício de vosso egoísmo, orgulho e vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Muito bem. Então, vamos apresentar aqui para todos o texto, a tela inteira. Estão vendo o texto? Ainda não. Tá complicado. Eu tô vendo 2 vezes você, 2 vezes a Leda. Tá com a tela dupla.
O meu outro estava vendo 5 vezes, né? Meu rosto. No outro computador. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Sim? Não, Agora saiu de novo. Deixa eu diminuir esse aqui. E agora, estão vendo o texto? Não, a mesma coisa. O que está Não. acontecendo? Tá com duas telas, Então, vamos voltar. mas ó, uma não tá. Uma eu tô vendo as meninas e eu, e a outra. Agora. Vamos parar a apresentação. Vamos lá outra vez. Apresentar agora. Agora sim. Agora sim. Muda o sistema operacional, muda tudo. Vamos lá. Nós estamos ainda na parte segunda, no capítulo 9. A intervenção dos espíritos no mundo corporal. Faculdade que tem os espíritos penetrar os nossos pensamentos. Então, cuidado com os pensamentos. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Isso aqui é para espírito adiantado, né? Os espíritos mais atrasados não têm tanta claridade assim. É isso que eu ia perguntar. E se bem que, em alguns momentos, eles conseguem ler o pensamento, desde que você tenha seus pensamentos coadunem com os pensamentos deles, entendeu? Aí a gente está no padrão vibratório mais baixo, né? Deixa eu aumentar meu som aqui, que está muito baixo. Então lá. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Certamente, quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Agora, no outro tema, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos. Então, primeiro está falando que eles têm acesso ao pensamento e agora como eles podem influenciar, tá? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. De par com os nossos pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-lo. Não a fazendo,
obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. É sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Algumas vezes, elas lhes vêm do seu próprio espírito, porém, de outras muitas, lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. Então, esse pensamento aqui, as ideias, né, que a gente tem, pode ser por sugestão de outros espíritos, como está sendo dito aqui, ou pode ser que, por exemplo, quando a gente dorme, que o nosso espírito está desprendido do corpo, que não tem as amarras do corpo, né, a gente veja essas ideias em um outro plano, são sugeridas pelos espíritos diretamente ao nosso espírito, e é nesse momento que a gente, como ele fala aqui no fim, né, aqui ele está dizendo sobre a evocação que a gente faz, mas pode ser que a gente tenha aquele lampejo de uma ideia genial, né? Mas é coisa que a gente vinha sendo treinado já no mundo espiritual para chegar no momento certo a gente ter essa ideia que pode ser benéfica ao mundo, né? E às vezes vem assim muito rápido o pensamento na mente da gente, né? Acontece isso comigo, do nada vem o pensamento, não sei, estranho, né? Mas é o que eles estão falando aqui, né? Pode ser que seja seu, pode ser que não. Então, nós vamos ver mais para frente aqui. Eu separei alguns vídeos, um gravado pelo Raul Teixeira e 3 pelo Dival, que fala dos anjos guardiães, né? E lá ele também comenta a respeito disso aqui. Como é que a gente pode ter acesso às mensagens que o nosso protetor queira nos passar, né? Depois vocês veem o filme e treinem, porque a gente tem que estar, como o Raul Teixeira fala, na sociedade oriental é mais comum acontecer a meditação, o que não acontece com a nossa sociedade que é ocidental, né? Então, agora que a gente está tendo contato com o Oriente, que ficou mais comum as pessoas pensarem em meditação, né? Pessoas que seguem o budismo de fazer, tentar atingir o nirvana e assim por diante. Então, isso é bem recente para a gente aqui no Ocidente, mas é bem antigo lá no Oriente. Então, é uma questão de treinamento para a gente poder ter acesso a essas comunicações, tá? Tá bom. Se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguirmos, como nos concedeu o de diferenciarmos o dia da noite. Diferenciarmos. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém assim aconteça. Então, por enquanto, não é vontade de Deus que a gente consiga diferenciar uma coisa da outra, né? Talvez não, com certeza isso é bom para o nosso próprio desenvolvimento. A gente tem a ideia, não vai ficar, será que fui eu, será que não fui eu? Então, para que não haja dúvida, a gente não tem esse discernimento, quando é a gente, quando é de terceiros. Se fosse assim, a gente podia saber quais são as boas intenções e quais são as más intenções que os espíritos nos passam, né? Mas a gente tem que aprender a selecionar os nossos pensamentos para poder selecionar esses espíritos que irão nos passar algum pensamento. Disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Você está acabando de falar isso aqui, né? Quando vem aquele
espírito, quando você está e faz uma pergunta ou que você se depara com uma situação, o primeiro pensamento geralmente, isso tem uma boa parte de pessoas que pensam assim, o primeiro pensamento é o melhor que a gente tem, né? Para tomar uma decisão ou qualquer coisa. Se a gente ficar em dúvida, vá sempre para a primeira coisa que chega à sua mente. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom ou de um mau espírito, ou de um espírito mau? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Com que fim os espíritos A Flora, lembra a instrutora Flora, né? Quando eu estava fazendo o primeiro ano, eu lembro bem que surgiu um assunto parecido com esse. E eu lembro até hoje das palavras da Flora. Ela disse que quando os maus espíritos nos intuírem alguma coisa para o mal, quando o nosso coração é puro, automaticamente a gente vai sentir que, caramba, eu não devia ter pensado isso. Ela disse para a gente na hora pensar: esse pensamento não é meu, esse pensamento não é meu, esse pensamento não é meu. E logo fazer um pensamento bom, tentar trocar. Porque eles intuem, né? Eles inspiram mesmo, às vezes, a gente e se a gente não estiver atento, eles dominam nossos maus pensamentos, né? Eu lembro da Flora falando: se você perceber, você já fala logo, não, esse pensamento não é meu, esse pensamento não é meu, e troca rapidinho por um pensamento bom. É uma forma, né? Que é o que ele está falando aqui, para você estudar o caso e você que tem que decidir se é bom ou não, né? Mas aí ela já está negando o próprio pensamento, né? Não é meu, não é meu, não é meu, tchau, fica com você, né? É. Eu lembro até dela falando: sai daqui, esse pensamento não é meu, sai daqui. Sai, A Satanás! Flora é um barato, a Flora, adoro. Vamos lá. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem. E isso lhes diminui os sofrimentos? Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastado de Deus, né? Então isso aqui é uma forma, eles induzem a gente para depois falar, tá vendo? Não sou só eu, ele também. Embora tenha sido ele o influenciador, né? E não vai assumir a culpa, vai deixar que a gente assuma a culpa porque também teremos culpa se seguir o pensamento dele. Aceitamos, né? De uma forma passiva. Não fizemos o que a Flora falou lá. Sai de mim esse pensamento. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atuam influências más. É que as atrás desejando o mal. Porquanto os espíritos infelizes correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem num íntimo esplendor. Outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Isso aqui eu lembro aqueles desenhos do Walt Disney, né? E tinha o diabinho de um lado e o anjinho do outro. Um te induzindo ao mal e o outro te induzindo ao bem, né? É bem característico, é uma forma gráfica de mostrar realmente essas influências que a gente tem, né? Você vê até como os artistas são influenciados, porque acho que essa dúvida todo mundo tem, né? Esses pensamentos todos nós temos, e conforme o nosso adiantamento moral, a gente percebe que essas tendências a gente já não quer mais seguir. Então, ele captou, as religiões evangélicas têm muito isso daí, fui tentado pelo diabo, foi tentado pelo diabo, né? Quando na realidade
um espírito que está ali nos tentando. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, o chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, nós, no espírito, os iguais se atraem, diferente do ímã, né? Que os polos opostos se atraem e os polos semelhantes são repulsivos. No caso do espírito, os polos iguais se atraem e são repulsivos aos polos que não são iguais, aos polos diferentes. Renunciam às tentativas dos espíritos cuja influência a vontade do homem repele? O que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocai o rato. Então, um obsessor ele vai estar sempre procurando a pessoa. Quando é que a pessoa vai passar a ser obsediada? A partir do momento que ela atraia esse obsessor. Como é que ela vai atrair? Comportando-se como na época em que esse obsessor teve algum desentendimento com ela, né? Quando ela volta a ter o mesmo comportamento, aí é o campo propício ao ataque dele. Se a pessoa realmente muda o seu comportamento, ele não vai ter essa porta aberta, né? Então é o que acontece aqui, ele vai tentar, até que um dia ele desiste. Não sei se vocês conhecem. Oi. Ele pode provocar esse tipo de reação? Tentar provocar esse tipo de reação na gente, por exemplo? Sim, ele vai ficar tentando, ele vai ficar espreitando. Eu não sei se vocês conhecem a história do Divaldo. Acho que no filme até tem uma citação, mas acho que não é bem clara, né? Tinha um espírito obsessor que ele persegue o Divaldo por mais de 30 anos. E no filme aparecem algumas cenas em relação a isso daí. Após 30 anos, quando o Divaldo ele adota uma menina, esse espírito ele se mostra para ele. No filme acho que tem até essa passagem aí. Ah, E eu lembro do filme. e fala que vai dar um tempo, né? Isso. Porque ele tinha adotado uma pessoa muito amada por ele. Acho que o Divaldo foi até influenciado a adotar aquela menina que tinha sido a mãe daquele espírito. Isso mesmo. Então ele fala que ele vai dar um tempo, né? Quer Isso. dizer, se o Divaldo pisar na bola, ele vai voltar a atacar. É. Né? E é o que está falando aqui. Se a gente abre a porta, eles vêm com tudo. Eles põem o pé na porta e arrombam. É. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, e sopram discórdia entre vós, outros, e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. É essa a razão por que Jesus, na oração dominical, os ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Interessante, aqui vem a explicação da própria oração do Pai Nosso, né? Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo a missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, fala por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. A gente tem alguns romances espíritas
principalmente, que falam que um espírito que queira nos obsediar e que a gente esteja repelindo, ele pode colocar um outro, um que lhe seja escravo, né? Coloca aquele espírito para ficar ali até, se a gente pisar na bola e chama o outro, é quando ele vem. Então não precisa ficar o tempo integral ao nosso lado. Mas sempre a gente vai ter alguém ali esperando que a gente caia na tentação, né? Mas como está ali, né? O Deus permite para que a gente, para nos experimentar. E compete a gente repelir. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com eles tivestes durante o sono. Ou algum pressentimento que a gente tem aqui, realmente, através do sono, né? Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, malgrado vosso, para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Não penseis que tenham sido os espíritos que o trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Então, eles podem nos induzir a um acontecimento, né? Mas compete a gente seguir esses pensamentos. Né? Tudo bem até aqui? Ou vocês estão possessa comigo? Tudo bem. Então, tá bom. Esse meu coisa aqui não tem hora. Possessos. Eu separei um texto da Revista Espírita que eu vou passar para vocês a respeito de possessos, tá? Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva? Isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? O espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar com ele. Encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsediada ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Sem dúvida, e são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso saibas que essa denominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos, que mais necessitavam de médico do que exorcismos, têm sido tomados por possessos. O vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo, pois que nesse sentido não há demônios, e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não há possessos na conformidade da ideia a que esta palavra se acha associada. O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjugam.
Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos, para afastá-los, e sobre os bons, para os atrair. Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro o coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado e os maus não o temem. As fórmulas de exorcismos têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Não. Estes últimos riem e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério. Pessoas há animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsediadas. Qual então o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Cansar-lhes a paciência. Nenhum valor lhes dar às sugestões. Mostrar-lhes que perdem o tempo. Vendo que nada conseguem, afastam-se. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsediado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. O que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Depende da interpretação que se lhe dê. Se chamais demônio ao mau espírito que subjuga o indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, quando a houverdes curado, direis com acerto que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se considere como realidade e alegoria. Compreendei bem isto e não o esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. Eu acabei de aprender uma coisa nova. Diga. Sobre uma palavra. Eu Qual vi palavra? aí o obsidiar com I, né? Aí eu falei, meu Deus, obsidiar ou obsediar? Fui olhar no dicionário agora, é diferente mesmo em relação ao espiritismo. Quando um espírito está obsediando com E, ele está, no caso, tentando ter os mesmos prazeres que o encarnado. Ele quer roubar do encarnado os mesmos prazeres que esse encarnado está tendo. Aí vem o obsidiar, que é perturbar, que é tirar a paz do encarnado. Olha, isso nossa, a gente não vai morrer e não vai aprender tudo na vida, né? Realmente, eu também não sabia que existiam essas duas diferenças, não. Porque chamou atenção. Eu falei assim, obsidiar com I. Aí eu fui olhar agora, né? Estou aqui no computador, já olhei no dicionário. Aí é essa diferença que eles dão. Obsediar com E e obsidiar com I. Aprendi hoje, gente. Tudo bem, também aprendi. Então vamos lá. Sobre processos, esse texto que eu separei, é interessante que esse livro ele foi escrito em 1857. E o texto ele é posterior ao livro. E ali o Kardec ele confessa que ele entendeu que um espírito ele pode
tomar o corpo de uma outra pessoa se a pessoa permitir. E isso foi dito aqui atrás, né? Ele talvez não tenha ele não tenha percebido isso aqui, mas é preciso que saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por fraqueza, quer por desejá-lo. Eu tive um caso de um possesso, né? Uma pessoa, uma vez, eu tinha um grupo de mediúnico, e uma componente do grupo, uma vez, o irmão dela estava com vários problemas, ela pediu se poderia trazer o irmão na reunião. Lá a gente aceitava desde que fosse comunicado com antecedência, fosse submetido ao dirigente do grupo, e havia uma preparação. Depois de 2 ou 3 reuniões, a gente permitia que uma pessoa viesse assistir a reunião de mediúnico. E quando esse rapaz veio, ele estava conversando comigo e tal, mas ele já estava sob a influência do espírito. Ele é totalmente dominado por esse espírito. Tanto assim que a reunião mal começou, o espírito já começou a falar um monte de coisa. Eu falei, calma, calma. Você não está aqui para falar desse tema. Nós queremos conversar com você, você não veio aqui para falar doutrina para ninguém, né? Ele queria doutrinar todo mundo que estava ali. Eu acabei tendo um certo atrito com esse espírito aí. Coisa de 6 meses depois, esse rapaz suicidou-se. Esse texto que eu vou passar para vocês ali, a pessoa também, ela tenta se matar. Pelo jeito, ela foi uma rainha, e alguém que conviveu com ela ficava cutucando ela, fazendo coisas. Ela, quando estava tomada por esse espírito, ela fazia coisas que a sua educação, o seu conhecimento, como ela era uma pessoa simples nessa vida, né? E quando ela estava tomada por ele, ela voltava a ser a rainha que ela queria matar o espírito. Depois vocês leem o texto e a gente pode discutir isso daí na próxima semana, tá? Esse convulsionários aqui, eu também vou passar um texto para vocês. Isso aqui aconteceu em Paris, essa referência que ele tem aqui. Depois tem outros textos que falam de convulsionários também. Teve um pároco que chamava-se Paris, né? Gente, cuidado que tem um acento lá, não é Paris, é Paris. Ele morreu em 1700 e pouco. E foi uma pessoa muito boa, que ajudou muita gente. E o irmão, quando ele morreu, o irmão mandou erigir uma capela, uma campa especial para ele. E as pessoas que eram atendidas por esse pároco começaram a ir nesse túmulo e rezar, né? Como a gente vê em vários locais aqui. Antigamente era muito comum você ver pessoas, tinha uma Isildinha que a pessoa ia rezar na campa. Aqui em Santos tem um outro espírito que as pessoas iam lá rezar, pedir as coisas, né? Então, a esse tipo de comportamento que se refere esse termo aqui, convulsionários. Então as pessoas acabavam sendo tomadas pelos espíritos, começaram a dar comunicações e fazer uma série de comportamentos, que é o que ele vai perguntar aqui agora para os espíritos, tá? E depois tem um texto que eu vou passar para vocês também. Então, pergunta de Kardec: desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Sim, e muito importante, bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. O charlatanismo, porém, os tende a miúde, explorado e exagerado, de sorte a lançá-los ao ridículo. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção dessa espécie de fenômenos? Pouco elevada. Supondes que espíritos superiores se deleitem com tais coisas? Como é que... Opa, agora perdi o texto. Como é que sucede estender-se subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem de crises nervosas? Efeito de simpatia. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não és tão alheio aos efeitos magnéticos que não compreendas isto, e a parte que alguns espíritos
naturalmente tomam do fato, por simpatia com os que os provocam. Eu não sei se vocês sabem a respeito do magnetismo. Kardec, antes de abraçar a doutrina espírita, em 1840 e pouco, tal, ele estudou bastante tempo o mesmerismo, né, que tinha o magnetismo como cura, uma série de coisas. Então ele já vinha estudando magnetismo antes de ter contato com o espiritismo. Entre as singulares faculdades que se notam nos convulsionários, algumas facilmente se reconhecem de que numerosos exemplos oferecem o sonambulismo e o magnetismo, tais como, além de outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores, por simpatia, etc. Não há, pois, duvidar de que aqueles em quem tais crises se manifestam estejam numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados inconscientemente. Então, realmente, esses convulsionários, eles podiam bater, fazer qualquer coisa que eles não eram insensíveis, né? Não sei se houve alguma polícia que tenha tentado fazer alguma coisa, bateu nas pessoas, eles não sentiam dor nenhuma e continuavam fazendo as suas loucuras. Há um outro caso que eu comentei desses convulsionários, que foi, acho que é um reino, aconteceu na África, em algum reino da África ali, que parece que a mãe do rei, ela começou a se manifestar para algumas pessoas, né, e chegava a pegar mais de 2.000 guardas lá, que ficavam todos eles atuados por essa ideia, né? Eu também vou passar esse texto para vocês, tá? Então, são duas formas de convulsionários, duas maneiras, mas geralmente eles pegam muito mais do que uma pessoa e eles têm um comportamento totalmente estranho, além desse fato de não sentir dor, nesse da África lá, as pessoas carregavam as coisas, começaram a se deslocar de um local para ir até a capital onde estava o atual rei, para poder influenciá-lo a mudar. Não sei se esse rei tinha assumido o catolicismo, pelo jeito eles eram antes muçulmanos. Então as pessoas começam a se deslocar em direção à capital para tentar demovê-lo dessa novo comportamento, né? Eles queriam que tirassem os brancos e também que ele renunciasse à nova fé dele. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Em alguns é exclusivamente efeito do magnetismo, que atua sobre o sistema nervoso do mesmo modo que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade. Dir-se-ia que nestes a vida se retirou do corpo, para se concentrar toda no espírito. Não sabeis que, quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente, nada vê e nada ouve? A exaltação fanática e entusiasmo hão proporcionado, em casos de suplícios, múltiplos exemplos de uma calma e de um sangue frio, que não seriam capazes de triunfar de uma dor aguda, senão admitindo-se que a sensibilidade se acha neutralizada como por efeito de um anestésico. Sabe-se que, no ardor da batalha, combatentes há que não se apercebem de que estão gravemente feridos, ao passo que, em circunstâncias ordinárias, uma simples arranhadura os poria trêmulos. Visto que estes fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, nisto se torna a perguntar como ha podido uma autoridade pública fazê-lo cessar em alguns casos. Simples a razão. Meramente secundária é aqui a ação dos espíritos, que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural.
A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que entretinha e exaltava. E ativa que era, passou a ser latente. E a autoridade teve razão para assim proceder, porque do fato resultava abuso e escândalo. Sabe-se, ademais, que semelhante intervenção nenhum poder absolutamente tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Então, quando ele fala aqui de exaltação, né, tem pessoas, não sei se vocês já ouviram falar aqueles estigmatas, são aquelas pessoas que começam a sangrar as mãos, os pés, na época, principalmente quando tem a Semana Santa, né? São pessoas que, teoricamente, são marcadas por esses estigmas. Então, acho que a vontade da pessoa é tão grande que, quando chega nessa época, até o ferimento acaba aparecendo na mão dela, né? É uma exaltação super fanática que elas têm. Isso também na Igreja Católica, eles fazem exorcismo dessas pessoas, né? Afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, os suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. Então, de acordo com os nossos sentimentos, são aqueles que nós vamos atrair, né? É exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? A verdadeira afeição nada tem de carnal, mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se uma reminiscência das paixões humanas. Interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes seja possível e se sentem vitoriosos com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males. Quando os não suportais com resignação, porque nenhum benefício então tirais deles, assemelhando-vos, em tais casos, ao doente que rejeita a beberagem amarga e o há de curar. Dentre os nossos males, de que natureza são os de que mais se afligimos, espíritos por nossa causa? Eu mudei a palavra ali, devia estar certa, e não tinha aceito. Serão os males físicos ou os morais? O vosso egoísmo e a dureza de vossos corações, daí decorre tudo mais. Vou voltar. O vosso egoísmo e a dureza de vossos corações. Daí decorre tudo mais. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Rejubilam com os que redundam na abreviação do tempo das vossas provas. Sabemos ser transitória a vida corporal e que as tribulações que lhe são inerentes constituem meios de alcançarmos melhor estado. Os espíritos mais se afligem pelos nossos males devidos a causas de ordem moral do que pelos nossos sofrimentos físicos, todos passageiros. Realmente, o físico ele acaba com a dor, né? Já o de ordem moral, ele persiste, inclusive, quando a gente desencarna, porque é alguma coisa que a gente algum ato que a gente tenha cometido que a gente mesmo condena, né? Por isso nos causa sofrimento. Poucos se incomodam com as desgraças que apenas atingem as nossas ideias mundanas, tal qual fazemos com as mágoas pueris das crianças. Vendo nas amarguras da vida um meio de nos adiantarmos, os espíritos as consideram como a crise ocasional de que resultará a salvação do doente. Compadecem-se dos nossos sofrimentos como nos compadecemos dos de um amigo. Porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, os apreciam de um modo diverso do nosso. Então, ao passo que os bons nos levantam ânimo no interesse do nosso futuro,
os outros nos impelem ao desespero, objetivando comprometer-nos. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, maior simpatia nos voltam do que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida e quase sempre vos protegem como espíritos, de acordo com o poder de que dispõem. São sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis, mas esquecem-se dos que os ouvidam. Então, esses são os espíritos que nos voltam à afeição, né? Agora nós vamos falar de anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Os vídeos que eu vou passar são todos sobre esse tema aqui. Há espíritos que se ligam particularmente ao indivíduo para protegê-lo. Ao irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou bom gênio. E se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? O espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições e levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, e mais noção do que fases curtíssimas da vida do espírito. O Divaldo ele fez um comentário que a Joana de Ângeles, 100 anos antes da existência daquela comunidade que o Divaldo criou, não lembro como que é o nome da casa dele lá. Caminho. É Casa do Caminho lá? Mansão do Caminho. Isso. Então veio ela e vários espíritos e fizeram uma oração tal, preparando aquele local para poder receber essa casa, né? Nossa, então, 100 anos antes? 100 anos antes da existência do local. Então, isso aconteceu antes da encarnação do próprio Divaldo. Já estavam preparando o local para que ali tivesse aquela comunidade que ele criou. Tem um outro escritor espírita, não sei se vocês conhecem, o Isaías Claro. Já viram algum livro dele? Não, esse não. O Isaías, ele também psicografa a Joana de Ângeles. E ele tem uma comunidade semelhante à do Divaldo, se bem que uma proporção bem menor, né? 10% do que tem o Divaldo lá na Bahia, ele tem em Oswaldo Cruz, aqui no estado de São Paulo. Então, as crianças que ele atende lá são todas crianças excepcionais, são todas crianças especiais, né? Crianças que foram abandonadas pelos pais, por terem paralisia, por terem síndrome de Down e assim por diante. Então, todas as crianças que ele atende lá são desse tipo. O Isaías, ele era promotor de justiça, por isso que ele conseguiu manter a casa dele, porque há algum tempo, aqueles orfanatos, que a maioria eram todos espíritas, eles foram proibidos, né? Agora tem o ECA aí, que proíbe os orfanatos. Mas ele conseguiu manter a casa dele porque realmente aquelas crianças foram todas abandonadas. Ele faz um trabalho muito bem feito lá em Oswaldo Cruz. É voluntária e obrigatória a missão do espírito protetor? O espírito fica obrigado a vos assistir uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher para seus protegidos seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros missão ou dever. O Divaldo fez um comentário aqui interessante, que esse espírito protetor ele pode ter mais de um protegido. E ele pode ser também, o espírito protetor ele existe não só para nós, né, como existem para a comunidade. A gente tem um protetor para
o bairro, a gente tem um protetor para a cidade, um protetor para o estado, um protetor para o país, um protetor para o continente e assim por diante, né? Tem toda uma hierarquia desses espíritos na administração da parte espiritual. Até, eu não sei se vocês sabem, o protetor do Brasil é o espírito, eles chamam de anjo Ismael, né? Que seria o filho Isso, Ismael, né? Hum? Não entendi. Não, eu repeti que você falou, Ismael. É Ismael. O Ismael é o filho de Abraão, né? Ele teve o Israel e o Ismael. O Ismael foi com a serva dele, né? Que a mulher não conseguia ficar grávida. E o Israel depois foi com Sara, a esposa dele. Inclusive, a origem da briga entre palestinos e judeus é justamente essa separação, né? Porque os palestinos seriam descendentes de Ismael, ao passo que os israelenses são descendentes de Abraão com Sara. Embora tenha a origem comum, tem essa briga milenar entre eles. É voluntária e obrigatória a missão do espírito protetor? O espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher para seus protegidos, já tinha lido, seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros missão ou dever. Dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Não, mas protege-os menos exclusivamente. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso outros o substituem. É aí o caso de, se ele não pode dar assistência, né, ele vai ter alguém que o substitua. Pode ser da equipe dele, pode ser alguém que seja ligado a ele de alguma forma, né? Mas sobre os espíritos protetores, todos eles são de um grau superior ao nosso, de um grau melhor que o nosso, né? Então, só pode ser espírito protetor aquele que já tem uma ascendência maior, um conhecimento maior para proteger alguém que tenha um conhecimento inferior ao dele. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone seu protegido por se lhe mostrar-se rebelde aos conselhos? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é, no seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Não o abandona completamente, porém, e sempre se faz ouvir. É então o homem quem topa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. É uma doutrina esta dos anjos guardiães que, pelo seu encanto e doçura, deverá converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de ter sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, e vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem? Mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra. Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, e aí permanecendo por amor de Deus, desempenho bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco, nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que eles ouvem os poderosos conselhos. O Divaldo ele deu uma definição muito bonita para... o Raul Teixeira falou a mesma coisa. Eles falam que o espírito protetor, né, que o anjo da guarda, o espírito protetor, é o contato de Deus com a gente.
em relação a que ele estar sempre presente, e às vezes ele não está ao nosso lado, mas qualquer problema que a gente tenha, ele vem mais rápido que a luz, porque basta um pensamento para ele se deslocar de onde quer que ele esteja para estar ao nosso lado. Então vamos continuar aqui. O meu me avisou no dia do falecimento do meu irmão que eu precisaria ser forte. Aí, te E avisou? minutos antes de eu receber a notícia, eu ouvi assim, o telefone vai tocar e você vai ter que ser forte. Eu levantei da minha mesa, minha colega estava do lado, aí eu, Andréia, estão falando que eu escutei, o telefone vai tocar e eu vou receber uma notícia ruim. E desde cedo eu comentando com elas, eu estou escutando uma voz dizendo que meu dia não vai ser bom, que eu vou ter que ser forte. E aí falou, diz que o telefone vai tocar. Ela virou para mim e falou assim, menina, deixa de coisa, vai ler seus e-mails. Aí eu, vou ler meus e-mails, deve ser coisa da minha cabeça. Aí abri o computador, comecei a ler e-mails, não deu 1 minuto, o telefone tocou, e era o meu irmão, que nunca me liga, nunca. Aí eu atendi, ele falou, você tá na escola? Eu falei, tô, ele desce, que eu quero falar com você. Quando meu irmão falou isso, aí eu já comecei a chorar já. Eu falei, aconteceu alguma coisa, meu irmão, ele nunca me liga, nunca. Imagina que ele estaria na porta da escola, fazendo o quê? E eu ouvi desde a hora que eu acordei, hoje você vai ter que ser forte. Eu achava até que eu estava ficando meio maluca. Hoje você vai ter que ser forte. Lá na escola eu ouvi assim, hoje você não vai ficar aqui. Você não vai trabalhar hoje. Hoje você vai ter que ser forte. E eu agoniada, angustiada, que eu não sabia o que era aquilo, o que estava acontecendo. E quando ele falou, daqui a pouco o telefone vai tocar e você vai ter que ser forte. Quando o telefone tocou, que eu li no visor Ricardo, eu falei, pronto, aconteceu alguma coisa. As minhas amigas lembram disso até hoje. Porque a manhã inteira eu falava assim, gente, eu estou escutando uma voz dizendo que eu não vou trabalhar hoje. Ai, Kátia, imagina, você está maluca. Não, gente, tem alguma coisa errada. Eu estou sentindo que tem alguma coisa errada. E essa voz que eu estou ouvindo não sou eu. E aí eu falei, caramba, meu anjo da guarda conversou comigo nesse dia. Ele me avisou. Foi ele. Foi ele que me preparou. É isso aí. Quem tem, né? Quem tem medo de ouvir, que ouça. E algumas coisas também que às vezes eu acho que eu escuto, e se eu não der bola, com certeza eu me dou mal. Eu tenho que escutar. Nesse aspecto, acho que todo mundo. É verdade. Então, vamos seguir aqui. Se conhecesses bem essa verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Mas, quantas vezes, no dia solene, não se verá esse anjo constrangido a vos observar. Não te aconselhei isto, entretanto não o fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Interrogai os vossos anjos guardiães. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não pensei em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, escutareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem. De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai, tendes guias, segui-os. E a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Aos que consideram impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distante de vós. O espaço, para nós, nada é, e, não obstante viverem em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender,
mas ficai certos de que Deus não vos impôs tarefa superior às nossas forças. Não nos impôs, né? Tarefa superior às nossas forças. E de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo qual vela como o pai pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho, sofre quando ele lhe despreza os conselhos. Não receeis fatigar-vos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens. Médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe. Para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para os repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. Com esses coitadinhos aqui que deram a mensagem, né? São Luís e Santo Agostinho. Eles têm um pouquinho mais de adiantamento que a gente, né? Já está vivendo até em outro mundo, pelo que falaram ali. Aqui vem o comentário de Kardec. Nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiães, a velarem pelos seus protegidos, malgrado a distância que medeia entre os mundos. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o Pai velar pelo Filho, ainda que de muito longe, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele? Que motivo de espanto haverá, então, em que os espíritos possam, de um outro mundo, guiar os que, habitantes da terra, eles tomaram sob sua proteção, uma vez que para eles a distância que vai de um mundo ao outro é menor do que a que, nesse planeta, separa os continentes? Não dispõe, além disso, do fluido universal que entrelaça todos os mundos, tornando-os solidários, veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como o ar é para nós o da transmissão do som. O espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer bem, pode fazer-lhe mal? Os bons espíritos nunca fazem mal, deixam que o façam aqueles que lhe tomam lugar. Costumais, então, lançar à conta da sorte as desgraças que vos acabrunham, quando só sofreis por culpa vossa. Eles nunca abandonam o seu protegido. O que pode acontecer é o seguinte: o protegido está dando mais razão ao espírito obsessor do que ao espírito protetor. O que ele vai fazer? Você tem seu livre-arbítrio, você vai ter que sofrer as consequências. Então ele deixa por nossa conta. Se a gente voltar a chamá-lo, ele vai vir num átimo, né? Pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Pode acontecer que o bom espírito encontre a Lures uma boa vontade a ser auxiliada. Aplica-se então em auxiliá-la, aguardando que seu protegido lhe volte. Será por não poder lutar contra espíritos malévolos que o espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que lhe inspira, porém que quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de lhes não opor-lhes resistência. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Há circunstâncias em que não é necessário esteja o espírito protetor junto do seu protegido.
mas ele tem uma ligação mental com ele. Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então por diante do seu protetor? Sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo. Como sucede ao estudante, para o qual o momento chega em que não mais precisa de mestre. Isso, porém, não se dá na Terra, só em mundos mais adiantados, né? Por que oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência e por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obraríeis por vós mesmos e o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como uma criança a quem não consentem que ande sozinho. A ação do espírito que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolhe o livre-arbítrio, porquanto, se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, e de tempos a tempos lhe brada, advertindo-o do perigo. O espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido lucra algum bem para si? Constitui isso um mérito que lhe é levado em conta, seja para seu progresso, seja para sua felicidade. Sente-se ditoso quando vê bem-sucedidos os seus esforços, o que representa para ele um triunfo, como triunfo é, para um preceptor, os bons êxitos do seu educando. É responsável pelo mau resultado de seus esforços? Não, pois que fez o que de si dependia. Sofre o espírito protetor quando vê que seu protegido segue mau caminho, não obstante os avisos que dele recebe? Não há aí uma causa de turbação da sua felicidade? Compungem-no os ecos do seu protegido, a quem lastima. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal, e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Tem que aprender com os próprios erros, né? Podemos sempre saber o nome do Espírito, nosso protetor ou anjo da guarda? Como quereis saber nomes para vós inexistentes? Supondes que Espírito só há os que conheceis? Como então o podemos invocar, se não o conhecemos? Dai-lhe o nome que quiserdes, o de Espírito superior, que vos inspire simpatia ou veneração. O vosso protetor acudirá ao apelo e com esse nome lhe dirigirdes, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Os protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? Não. Muitas vezes, os que os dão são espíritos simpáticos aos que tais nomes os dão na terra. E, amando destes, respondem ao vosso chamado. Fazeis questão de nomes. Eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis desempenhar pessoalmente determinada missão, não costumais mandar outro, por quem respondeis como por vós mesmos? Obre em vosso nome. Obre em vosso nome. Na vida espírita, reconhecemos o Espírito nosso protetor? De certo, não é errado que o tenhais conhecido antes de encarnares. Pertencem todos os espíritos protetores à classe de espíritos elevados? Podem contar-se entre os de classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se o espírito protetor de seu filho? Pode, mas a proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais, concedidos por Deus. O pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a terra sempre podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem, mais ou menos restrito ao poder de que desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, têm os homens igualmente seus espíritos protetores? E assim sendo,
Esses espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores de homens muito adiantados? Todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim que visam. Não dás a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar guarda a relação com o do espírito protegido. Tendo o espírito que vela por vós, podeis tornar-vos, a vosso turno, o protetor de outro, que vos seja inferior. E os progressos que este realize com o auxílio que lhe dispensardes, contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não exige do espírito mais do que comportem a sua natureza e o grau de elevação a que já chegou. Quando o pai que vela pelo filho reencarna continua a velar por ele, isso é mais difícil. Contudo, de certo modo o faz, pedindo num instante de desprendimento a um espírito simpático que o assista nessa missão. Ademais, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim. Encarnado mormente em mundo onde a existência é material, o espírito se acha muito sujeito ao corpo para poder dedicar-se inteiramente a outro espírito, isto é, para poder assisti-lo pessoalmente. Tendo assim, os que ainda se elevam bastante são também assistidos por outros que lhes estão acima, de tal sorte que, se por qualquer circunstância um vem a faltar, outro lhe supre a falta. A cada indivíduo achar-se-á ligado, além do espírito protetor, um mau espírito, com o fim de impeli-lo ao erro, de lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal? Ligado não é o termo. É certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho o homem, quando se lhes depara a ocasião. Sempre, porém, que um deles se liga ao indivíduo, falo por si mesmo, porque conta ser atendido. Há então luta entre o bom e o mal, vencendo aquele por quem o homem se deixa influenciar. Podemos ter muitos espíritos protetores. Todo homem conta sempre espíritos, mais ou menos elevados, que com ele simpatizam, lhe dedicam afeto e por ele se interessam. Como também tem junto de si outros que o assistem no mal. Os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de missão? Não raro desempenham missão temporária. Porém, as mais das vezes são apenas atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, assim para o bem como para o mal. Parece lícito inferir-se daí que os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus? Não? Sim, qualquer que seja o seu caráter, o homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizem. Os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos de espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Há gradações na proteção e na simpatia. Dá-lhes um dos nomes que quiseres. O espírito familiar é antes um amigo da casa. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se afeiçoam ao homem, pode-se deduzir o seguinte: o espírito protetor, anjo de guarda ou bom gênio, é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis dentro dos limites do poder, quase sempre muito restrito de que dispõem. São bons, porém, muitas vezes pouco adiantados e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boamente com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos superiores. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem como para o mal. De ordinário, a duração de suas relações se acha subordinada às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Obra, porém, por impulso próprio e não no desempenho de missão. A tenacidade da sua ação está em relação direta com a maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do homem, que goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz ou de lhe cerrar os ouvidos. Tem muito ainda aqui. 5 minutos. Onde eu parei?
Se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho? Efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível, quando isso se dá no sentido do mal. São maus espíritos, e que outros espíritos também maus se servem para subjugá-las. Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar. Poderiam os nossos bom e mau gênio encarnar, a fim de mais de perto nos acompanharem na vida? Isso às vezes se dá. Porém, o que mais frequentemente se verifica é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família, que vivem juntos e unidos pela afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, são igualmente os espíritos por motivos particulares para as reuniões de indivíduos? Os espíritos preferem estar no meio dos que se lhes assemelham. Acham-se aí mais à vontade e mais certos de serem ouvidos. É pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos, e isso quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Portanto, as sociedades, as cidades e os povos são, de acordo com as paixões e o caráter neles predominantes, assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem. Segue-se que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que estimulam e alimentam nelas o sentimento do bem, como outros lhes podem insuflar as paixões grosseiras. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades e as nações, têm espíritos protetores especiais? Tem, pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas, que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos? Hoje aqui. Tudo é relativo ao grau de adiantamento, quer se trate de coletividades, quer de indivíduos. Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que as artes se dedicam? Há espíritos protetores especiais que assistem os que os invocam, quando dignos dessa assistência, que queres, porém, que façam com os que julgam ser o que não são? Não lhes cabe fazer que os cegos vejam, nem que os surdos ouçam. Os antigos fizeram desses espíritos divindades especiais. As musas não eram senão a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como os deuses Lares e Penates simbolizavam os espíritos protetores da família. Também, modernamente, as artes, as diferentes indústrias, as cidades e os países têm seus próprios patronos, que mais não são do que espíritos superiores sob várias designações. Tendo todo homem espíritos que com ele simpatizam, claro é que, nos corpos coletivos, a generalidade dos espíritos que lhes votam simpatia está em proporção com a generalidade dos indivíduos. E os espíritos estranhos são atraídos para essas coletividades pela identidade dos gostos e das ideias. Em suma, esses agregados de pessoas, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos bem assistidos e influenciados, de acordo com a natureza dos sentimentos dominantes entre os elementos que os compõem. Nos povos, determinam a atração dos espíritos os costumes, os hábitos, o caráter dominante e, sobretudo, as leis, porque o caráter de uma nação se reflete nas suas leis. Fazendo reinar em seu seio a justiça, os homens combatem a influência dos maus espíritos. Onde quer que as leis consagrem coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos ficam em minoria e a multidão que influi nos maus, os maus mantém a nação aferrada às suas ideias e paralisa as boas influências parciais que ficam perdidas no conjunto, como insuladas espigas entre espinheiros. Estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reunião de homens, facilmente se forma a ideia da população oculta que se lhes imiscui no mundo de pensar e nos atos. Parar por aqui.
que a gente tem que estar em eterna vigilância, né? Então, Sim, com certeza, né? Deus salve o Brasil. Que espíritos tem aqui, Senhor? Porque aqui não são aceitos isso aqui. Salvar aqui. A influência que a gente tem hoje não é do. Não tem muito a ver com o que o povo pensa, né? O que tem são algumas pessoas que querem pensar por todos nós, né? Uma pessoa que exatamente, quer colocar o seu pensamento em cima da gente. verdade. Infelizmente, estamos nessa situação. Muita gente comunga com essa lavagem cerebral que estamos passando aí. E o duro é que agora a gente fica entre A cruz e a espada, né? a cruz e a espada, né? O que é pior? Qual o menos pior? Não, o pior, eu acho que o pior é assim, né? Que são vidas, né? É, a gente está no meio de uma briga política, mas são vidas que estão em jogo, né? É o Sim, crescimento do país. E eles não estão se importando com isso. É o poder, né? O poder está falando mais alto, ignorando o bem-estar de uma nação inteira, né? infelizmente, né? A gente tem de um lado o Dória que não pode esperar as coisas, se ficasse de bico fechado, essa vacina do Butantan que o Butantan está fazendo já podia estar sendo testada, né? Mas ele quer aparecer, quer ir na imprensa, quer fazer não sei o quê, quer não sei o que lá, diz, pega pelo orgulho do outro lado lá, aí a gente fica nesse impasse. Exato. Se bem que Exata. aquele menino que vem, aquele rapazote, né? Que vem dar notícia da Anvisa, vocês já viram ele? Quem dá notícia Não. nunca é o presidente, é um rapaz. Esse rapaz ele foi bicho da minha filha na faculdade e foi veterano do meu filho. Eles conhecem ele. Então ele até, meu filho está fazendo uns podcasts aí, outro dia ele deu um depoimento lá. A Anvisa é muito séria, Ah, sim. é muito séria. Então, inclusive o posicionamento do presidente da Anvisa na CPI aí mostrou bem o comportamento dele, né? Elogia o pessoal que trabalha com ele e fala que ele precisa ser dito. Não é porque ele é militar que ele vai bater continência pro que o presidente fala. Exatamente. Bom, é isso aí. Quem está com vontade de fazer a oração de despedida? A Leda já fez a de entrada, eu faço a de saída, porque a luz está dodói. Vamos Ah, lá, é? Então vamos pedir pela Lucy. a Lúcia. Vamos lá. Que os nossos anjos, amigos e mentores espirituais, nossos anjos da guarda, anjos guardiões, estejam sempre atentos aos nossos maus pensamentos, nos intuindo aos bons pensamentos que tanto influenciam as nossas vidas, a nossa saúde e a todos aqueles que estão ao nosso redor. Que possamos vibrar sempre positivo, ainda que as notícias tristes e as notícias ruins nos cheguem a todos os minutos, a todos os dias, desde aquele fatídico 2020. Que a Covid-19 se dissipe do nosso planeta e que aqui no Brasil as brigas políticas se acovardem diante da ignorância em não pensar nas pessoas doentes. E que as negociações sejam mais favoráveis à aquisição
desses medicamentos tão necessários para a cura daqueles que estão nos hospitais, assim como também para a fabricação da vacina, que tantas vidas poderiam ter salvado até agora. Nesse momento, vou pedir uma escapada do protocolo e pedir pela amiga Eliane, uma amiga do grupo, da qual faço parte, que hoje acabou de perder o seu filho de apenas 23 anos para a Covid. Que uma legião de anjos possa confortá-la com seus abraços, enxugar as suas lágrimas, confortar o seu coração diante dessa dor de mãe. E que outra também venha abraçar a nossa amiga Lucimeire, para que ela se recupere o mais rápido possível, sem a necessidade de ter que voltar ao hospital, fique bem e que na semana que vem a notícia seja de que ela está ótima. Obrigada ao nosso instrutor Dirceu, obrigada aos nossos anjos por terem nos proporcionado estar aqui agora, obrigada a Deus por tudo de bom em nossas vidas, temos muito mais a agradecer do que a pedir, e pedimos apenas então por aqueles que não têm recursos suficientes para demonstrar gratidão a Deus. Obrigada por essa noite e até segunda-feira, graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Você sabe que eu não peço pelo fim da Covid, né? Por quê? Porque se ela existe, foi para dar uma lição mundial. Então, eu acho que Jesus está no comando, ele sabe quando vai precisar parar. Ai, eu peço. Infelizmente, Eu sei muita disso, gente precisa aprender, né? mas é Não. doloroso, né? Então, talvez a gente tenha que pedir para que as pessoas aprendam logo o que tem que É aprender. verdade. Isso eu peço. É verdade. Isso eu peço. É verdade. Agora, a Meire tem de tudo, hein, Meire? Dengue, Ai, Covid, chikungunya. dengue, covid, chikungunya, misericórdia, igual a minha mãe falou hoje. O que mais falta pegar? Misericórdia. Ai, Você Gente, está indo mas trabalhar fora, dengue. Meire? Hã? Você Oi? está indo trabalhar fora? Ou você está em home Não, office? eu tô em teletrabalho. Ah, nossa, mesmo assim, você tá Agora, né? Eu contaminado. comecei hoje, eu tava indo trabalhar presencial todos os dias, Ah, mas isso que eu tô perguntando. Ah, agora hoje eu tava indo no restaurante também à noite lá, que eu trabalho na pizzaria à noite em Santos, mas agora também eu tenho que ficar 15 dias de recesso também. uhum. Ai. Mas tá É bom, isso. por gente, enquanto. boa Então, semana para vocês. Melhora, viu, Meire? para Obrigada, vocês também. Lúcia. Se Obrigada. cuida, Boa tá? noite para vocês. Estimo suas melhoras, Lúcia. Obrigada. Obrigada Tchau. mesmo. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau. Boa Tchau. semana Tchau. para vocês. Tchau. Tchau, Dirceu. Obrigada. também. Tchau. Obrigado a vocês. Tchau. Opa. Parei de gravar agora só.